Saúdo a igreja com a paz do Senhor, irmãos. Amém. Obrigado. É motivo de muita alegria estarmos aqui, não é? A igreja pode ficar de pé, se preferir, por reverência à palavra, não ao pregador. E a autoridade é da palavra, né, irmãos? Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 2, a partir do verso 23. Você que não trouxe sua Bíblia, acompanhe pelo Data Show, né? Mas não deixe de acompanhar a leitura, que é muito importante. O mais importante da pregação é o texto. Todos acharam? Então vamos ler. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade, e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então, duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Pode tomar o vosso assento. Glorificando a Deus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu queria dizer algumas palavras introdutórias muito importantes. A primeira é: eu não sou um pregador, não fui chamado para isso, porque a Bíblia fala do ministério do ensino, e acredito que este ministério foi o que Deus me designou. Não sou pregador, então não espere de mim performance de pregador, porque eu não tenho esse dom. Outros irmãos têm esse dom, mas eu não tenho esse dom. A minha seara é outra, né? Como diz o ditado. Mas o ministério do ensino é um ministério muito difícil, porque é um ministério onde você não escuta muitos glórias, muitos aleluias, não é? E geralmente as pessoas têm essa manifestação, essa expressão como termômetro de uma pregação. Então, se a igreja está muito calada, dependendo do pregador, se ele não tiver conhecimento bíblico, ele vai achar que ele é um fracasso, que a mensagem dele é uma mensagem fracassada. Só que, na verdade, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Então, às vezes, num ambiente de silêncio, Deus fala, e fala muito. Vocês sabem que o período interbíblico, que durou 400 anos, chamado de o silêncio de Deus, na verdade não houve silêncio. Deus falou, e falou muito. Então, Deus, até quando se cala, até no silêncio, quando a sua palavra está sendo proferida e não há nenhuma manifestação, mas alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Essa passagem que se encontra no livro dos Reis diz respeito a um profeta do Antigo Testamento que eu andei estudando muito sobre ele. E vamos usar um neologismo, né? Eu me apaixonei pela história do profeta, porque é uma história muito rica. É uma história muito rica em detalhes, em milagres, assim como foi o Êxodo. Os estudiosos dizem que nenhum livro da Bíblia teve tantos milagres por metro quadrado quanto o livro do Êxodo. Nenhum se compara ao livro do Êxodo. Deus era milagre todo dia era milagre. E mesmo assim o povo murmurou no deserto. Olha só. Milagre atrás de milagre, e mesmo assim o povo murmurou. Então esse profeta, que é o profeta Eliseu, ele foi um profeta muito abençoado. Mas a sua trajetória não foi fácil. A sua trajetória foi uma trajetória difícil. Mas antes, deixa eu contextualizar esse livro para vocês se situarem na história. Os judeus entendem que 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, na verdade são um compêndio só de uma obra. Nós
quando a Bíblia foi compilada, nós, cristãos, protestantes, que fizemos essa separação. Mas a nossa Bíblia, no Antigo Testamento, tem 39 livros e a Bíblia judaica 22. Porque alguns livros para eles, que para nós a gente divide em 2, é um só. Então eles entendem que 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis é um compêndio só, diz respeito a um momento só. É uma coisa muito conectada. Então o 2º Samuel termina com Davi comprando o lugar onde seria construído o templo. Se você ler na sua casa, o final de 2º Samuel mostra Davi comprando o terreno, o lugar onde seria construído o templo. O famoso templo. E 1º Reis começa com Salomão, seu sucessor, preparando a construção do templo. Então é uma continuidade. Não há divisão, é uma continuidade. O livro de 2º Reis dá continuidade a essa história até a destruição do templo em 586 a.C., por ocasião da invasão babilônica. Nós sabemos que na história do povo de Israel, pelo menos houve 4 deportações ou 4 exílios em que o povo de Israel foi levado cativo por causa da sua desobediência. Deus não foi injusto em levar o povo cativo ao exílio, não. O povo foi por causa da desobediência. Por isso que Judá foi levada cativa ao exílio babilônico, em 2º Reis, no capítulo 25. 2º Reis, capítulo 25, fala do início do exílio de Judá, da nação de Judá. E uma das teologias, é importante eu falar isso, eu sei que leva um pouquinho de tempo, mas é importante eu falar isso. Uma das teologias do Antigo Testamento que mais é reverberada é chamada de a teologia retributiva. O que é isso? Palavra difícil. Em bom português, é aquele ditado: aquilo que você faz na terra, você vai pagar. Ou seja, se você planta vento, né, você vai colher tempestade. Essa é a forma, grosso modo dizendo, que Deus atuou no Antigo Testamento. Ou seja, você é desobediente, então você vai pagar por isso. Foi isso que aconteceu com a nação de Israel nessas 4 deportações que eles sofreram nas mãos dos inimigos, dos babilônicos, e por aí vai. Só que tem um livro, só para título de informação, no Antigo Testamento, que vai de encontro a essa teologia retributiva, que era a forma que Deus trabalhava no Antigo Testamento, que é o livro de Jó. O livro de Jó, ele vai totalmente na contramão da teologia retributiva. Ou seja, a gente sabe que se você fez uma coisa errada, você vai pagar. Você vai sofrer, porque o pecado tem consequência. Isso é óbvio, não é? É mais claro como a luz do sol do meio-dia. Se você cometer um pecado, você vai colher a consequência dele, correto, irmão? Mas o livro de Jó vai totalmente na contramão. Porque Jó não, entre aspas, mereceu passar por aquilo. Mesmo Jó sendo correto, sendo um homem bom, justo, digno, Deus deixou que o diabo tocasse na saúde dele, nos bens dele. Isso aqui já é uma lição importante para nós. Às vezes você fala assim: meu Deus, perdão, irmãos, a minha garganta está ficando seca. Às vezes você fala assim: meu Deus, mas eu sou uma pessoa tão correta, eu vou na igreja, eu vou na oração, faço tudo, e mesmo assim a minha vida está devastada. É só você olhar para a vida de Jó. Às vezes é Deus testando a sua fé e você não sabe. Porque a gente tem costume de atribuir tudo ao diabo. É o diabo, é o diabo. O diabo, irmãos, conforme eu falei aqui numa mensagem uma certa vez, coitado do diabo. Coitado. Quem é o diabo perante Deus? Se você olhar no Antigo Testamento, todas as coisas, ou pelo menos 99% das coisas que aconteceram, que ao nosso ver foram terríveis, catastróficas, injustas, entre aspas, foi o próprio Deus que fez. Quem mandou o anjo no Egito matar os primogênitos? Foi quem? Foi o diabo que foi lá? Foi Deus. Quem que mandou o dilúvio? Foi o diabo? Me permita aqui, irmãos, eu não gosto de ser muito duro na mensagem, mas a Bíblia, tem passagem da Bíblia que é dura, então eu tenho que ser fiel ao texto. Eu não vim aqui para agradar ninguém, eu vim aqui para expor a palavra de Deus. Quem aqui quer ouvir a palavra de Deus? Então nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu nem entrei no tema ainda, hein? Eu vou correr. O dilúvio, pensa bem, olha o sentido moral do dilúvio. Deus, ele preservou na arca, só para fechar esse assunto, Deus, ele preservou na arca rato, cobra, girafa, ele preservou animais que ao nosso ver são insignificantes, aliás, em relação ao ser humano, todos são, e ele matou crianças, porque você acha que não tinha criança ali no dilúvio, criança de colo, idosos, jovens, ele matou.
Então, cuidado com esse discurso aí fora. Deus é amor, Deus é amor. Cuidado, Deus é fogo consumidor. O mesmo Deus que é amor preservou a vida de animais e matou seres humanos. Por quê? Porque ele é injusto? Não. Porque seres humanos naquela época foram desobedientes. E lá na carta do apóstolo Pedro fala que a longanimidade de Deus esperou pacientemente nos dias de Noé. Olha só, 120 anos para fazer a arca. Deus esperou 120 anos pela decisão do ser humano e essa decisão não veio. E aí ele é injusto? Não. Ele é justo. Continuando, irmãos. Aonde começa o ministério do profeta Eliseu? Começa em 1 Reis. Tem pouca informação acerca do início do ministério de Eliseu. Pouca coisa sabe-se sobre a sua vida, sobre a sua idade, né? Sabemos que ele era filho de Safate, está lá em 1 Reis 19, que seu pai era um agricultor, né? Era um homem que tinha um grande poder aquisitivo, e Eliseu, por ser filho, com certeza era sucessor dessa grana toda, né? Vamos usar a expressão mais atual. Eliseu era sucessor do seu pai, então ele, por tabela, ele herdaria toda a riqueza do seu pai. Olha só, ele era um homem que foi predestinado pela vida, né? Ele nasceu numa família rica e tal. Tem pessoas que não têm esse privilégio. A gente tem que ralar para ganhar o nosso pão de cada dia. Mas tem pessoas que nascem em família rica, em berço de ouro. Fazer o quê? Paciência, né? A Bíblia fala sobre isso. Então, ele era filho de Safate, que era um homem rico, poderoso. E a Bíblia não dá muitos detalhes acerca disso. Fala que Elias, que foi o seu mestre, né? Naquela época tinha conceito de servo, de mestre, servo, mestre, tinha muito isso, né? É um assunto muito longo, mas Eliseu era servo, era, vamos dizer, um admirador de Elias, conhecia Elias por alto, o profeta Elias, né, que foi assunto aos céus no redemoinho. O profeta Elias, tão importante na tradição judaica, que na tradição judaica a vinda do Messias, que para eles ainda não voltou, vai ser precedida pelo toque do chofar. E quem vai tocar o chofar, que é um chifre de carneiro, né? Que é o chofar, vai ser o profeta Elias, que quando esse chofar for tocado, então o Messias vem, isso na visão judaica. Então o profeta Elias é um profeta na história judaica e na história cristã muito grande. Operou grandes maravilhas, teve confrontos grandes, sérios, com os profetas pagãos, com Baal, não é? Foi muito perseguido. Então Eliseu tinha uma admiração pelo profeta Elias muito grande. E a Bíblia fala que o profeta Elias recebeu 3 incumbências de Deus. A terceira foi, Deus falou para ele, não foi da cabeça dele tornar Eliseu como sucessor. Isso não veio da cabeça dele, isso foi da vontade de Deus. Deus falou para Elias, você vai lá e vai ungir Eliseu como seu sucessor. É a minha ordem, eu quero que você faça isso. E ele foi lá. Ele chegando lá, Eliseu estava trabalhando, né? Estava trabalhando com praticamente 12 bois lá no campo e tal. E Eliseu não hesitou. Olha só, irmãos, é um culto missionário. Ele teve um chamado ali na hora. Ele, Elias não deu tempo para ele pensar. Ele falou, olha rapaz, Deus tem uma promessa sobre você. E passou a capa sobre ele. Quando Elias passou a capa sobre ele, ele entendeu perfeitamente o que Elias estava querendo falar. Você é meu sucessor. Agora cabe a você largar tudo, como Jesus disse lá na passagem do jovem rico. Não há aquele que tenha deixado pai, mãe, casa, irmãos, para me seguir, que no futuro não ganhará a vida eterna. Mesma coisa, você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que largar tudo que você tem, a riqueza do seu pai, a herança que você vai herdar, a vida boa que você vai ter. Será que você está disposto a isso? A largar a comodidade da sua vida, a comodidade do seu lar, para seguir a vontade de Deus? Mas o profeta Eliseu fez isso. E na verdade ele não demorou muito. Ele chegou, tomou uma decisão rápida e falou. Está em 1 Reis 19:20. Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Ou seja, deixa só eu dar um chamego no meu pai e na minha mãe aqui, eu vou embora. Eu vou largar tudo. Olha só, irmãos, que decisão ele tomou. E aí eu até escrevi aqui, porque a gente que é escritor tem costume de escrever tudo. Eu escrevi muita coisa, mas eu estou resumindo tudo. O que nós temos deixado para trás, quando colocamos a mão no arado, a gente não pode olhar para trás. Depois que você aceita o chamado de Deus, você não pode voltar atrás. E é interessante, olha só que interessante.
Isso aqui eu achei interessante. Eliseu ficou tão feliz com a notícia de que ele seria o sucessor de Elias, de que ele seria um profeta, porque eu acredito que era o sonho dele, não é? Que ele sabe o que ele fez? Ele pegou 2 bois, uma junta de bois, que são 2 bois, do pai dele, Safate, matou, fez um churrasco, eu estou parafraseando, fez um churrasco lá na família, convidou os amigos, todo mundo, e falou, gente, eu estou muito feliz com a notícia de que eu vou suceder Elias. Olha só, irmãos, ele sabia que ele ia, além de perder todas as regalias da família, de perder toda a regalia que ele tinha, ele ainda ficou feliz com a notícia. E às vezes nós, quando o pastor fala assim, irmão, você vai pastorear tal igreja. Ai, pastor, não faça isso. Não faça isso. Não quer. Quer começar já numa igreja de mármore, né? Quer começar numa igreja com ar-condicionado. Coitado, não lê a palavra de Deus, não sabe, não tem exemplo na palavra de Deus, não sabe que o profeta Eliseu deixou tudo para trás. Tudo para trás. Então ele alegrou com o chamado. E esse profeta Eliseu, queria falar um pouquinho sobre ele, algumas qualidades, algumas experiências que ele passou, alguns episódios da sua vida. O primeiro episódio que eu marquei aqui, não que seja em ordem cronológica, mas que eu achei interessante e que saltaram aos meus olhos essas passagens, está em 2 Reis 4:9, que envolve ali a Sunamita, aquela mulher de Sunem, não é? E o texto fala, olha o que o texto fala, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é o que, irmãos? A igreja está cansada de ouvir esse texto, né? É um santo homem de Deus. Aquela mulher observava o profeta Eliseu passar. Mas essa não era a opinião só dela. Os generais, os reis, as pessoas da alta sociedade também tinham essa mesma opinião. Se você ler 1º e 2º Reis, você vai ver que Eliseu tinha uma estima elevadíssima por parte dos reis, dos generais, dos comandantes. Todo mundo respeitava o profeta Eliseu pelo seu proceder. E aí eu coloquei 2 perguntas aqui, aliás, 2 afirmações. A primeira, em relação à mulher de Sunem, a Sunamita, ela não se precipitava em dar opinião sobre as pessoas. O texto fala o quê? Que ela observava. E como fala de uma mulher, aqui vai para as mulheres. Vocês que são mulheres de pastores, primeiro vocês têm que observar. Porque senão vocês colocam o ministério dos seus maridos, dos seus pastores, no chão. E essa mulher, ela, além disso, de ser uma observadora, de estar ali observando para depois emitir alguma opinião, ela também compartilhava as coisas com seu marido. O texto fala que ela preparou um quartinho para Eliseu, e ela fala, vamos preparar um quartinho aqui para Eliseu, para ele ficar. E ela fala, no texto fala assim, vamos preparar meu marido, um quartinho para ele. Ela coloca o marido na história, na questão. Ela não excluiu não. Nenhum casal pode ir para frente sozinho. Tem que compartilhar os dois, tem que andar em comunhão, irmãos. Então esse homem era um homem que tinha a sua estima, tinha a sua moral, vamos usar uma palavra mais atual, na sociedade. Eliseu era um homem muito respeitado. Eu me encantei com a história de Eliseu. É um homem fantástico, um profeta da Bíblia, digno de ser pregado, digno de ser lembrado, assim como o seu antecessor, o profeta Elias, que foi também um grande homem de Deus. Outro episódio que me chamou a atenção nessa história do profeta Eliseu foi a questão dele com Naamã. Tem muitos hinos que falam sobre isso, né? Muitas pessoas, muitos hinos, pessoas que pregam sobre isso, que cantam sobre isso, né? Só que essa história me chamou a atenção por algumas razões. Primeiro, a gente sabe que Naamã tinha uma doença terrível, que era a lepra. A lepra até pouco tempo não tinha cura, né? Não tinha tratamento, aliás. Hoje já tem tratamento, mas assim, a medicina, ela avançou de 40 anos para cá. E nos outros 6.000 anos de história, era terrível. Então a lepra era uma sentença de morte. Quem tinha lepra praticamente estava sentenciado à morte. Então Naamã, ele estava com aquela doença, estava debilitado, estava depressivo, e aí ele ficou sabendo, olha só, o texto fala, se você ler a história, que ele ficou sabendo que havia um profeta em Israel que curava. Alguém contou para ele, chegou no ouvido, tem um profeta lá em Israel que cura. O homem é batuta, o homem cura mesmo. E o que ele fez? Naamã, que era general do exército sírio, foi até o seu rei,
e falou assim: ó, rei, eu preciso da sua ajuda agora. Eu preciso que o senhor me ajude. Eu tive com o senhor a vida toda, eu lutei as suas guerras, estou doente, estou morrendo e preciso da sua ajuda. Aí o que o rei fez? O rei, ele vai e ele manda uma carta para o rei de Israel. E quando essa carta chega no rei de Israel, o texto diz o seguinte: olha, e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, ele disse para Deus, olha só a agonia dele, quando ele recebeu a carta: sou eu, Deus, para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Ou seja, quando o rei da Síria, o rei sírio, mandou aquela carta para ele, pedindo que ele recebesse, acolhesse ali Naamã, o seu general, o que aconteceu? Ele entrou em desespero. Ele falou: como que eu vou curar esse homem? Eu não tenho poder para isso. Imagina, irmãos, o dilema daquele homem. Se fosse hoje, não é? Fosse hoje, a gente mandava para o médico, mandava para Volta Redonda, para São Paulo, mas naquela época, que não tinha tratamento. E as nações andavam por um fio de ter uma guerra. Então ele achou que aquilo ali era um motivo para ele ser morto, para entrar em guerra, para ter um colapso. Então ele rasgou suas vestes. Irmão, essa expressão é muito forte. Ele rasgou suas vestes quando ele viu a carta. Ele falou: meu Deus, eu vou morrer. Isso aqui é a minha sentença de morte. Como que eu vou curar esse homem? E aí ele fala para Deus: Deus, o que está acontecendo? O Senhor manda esse homem para mim, para o meu gabinete, para eu curar esse homem? O que eu vou fazer aqui? E aí Naamã vai até lá, porque ele estava desesperado também com a sua lepra, com a sua situação. Ele estava desesperado, ele tinha que fazer alguma coisa. Então ele vai até lá. E aí Eliseu fica sabendo que Naamã iria até lá. Quando ele chega, acontece uma coisa curiosa, né? Eliseu recebe ele com um banquete em sua casa. É verdade isso, irmãos? Não, Eliseu nem recebeu ele. Nem recebeu, nem deu bola para ele. Olha que Naamã era general do governo sírio. Era um homem da mais alta estirpe, do mais alto gabarito. Mas Eliseu não recebeu Naamã lá. Falou assim para ele, aliás, para o seu mensageiro: vai lá, dá um recadinho para Naamã. Não preciso me encontrar com ele não. Olha só, irmãos, o homem tinha tanto poder de Deus. Imagina isso, às vezes a gente lê o texto de uma forma muito automática, a gente não para pensar a cena. Imagina, eu estou aqui na igreja e o irmão fala assim: eu preciso de uma irmã vai vir aqui para você orar por ela, porque você é ungido e tal, né? E aí eu falo assim: não preciso orar por ela não. Vai lá você e fala que ela está curada. Irmãos, tem que ter uma autoridade muito grande. Tem que ter um poder de Deus muito grande. Não é verdade? Mas ele tinha, porque até os ossos dele ressuscitaram depois. Não é verdade? Se os ossos ressuscitaram, quanto mais a língua. A língua, a Bíblia fala, Provérbio 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbio 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem as ama, comerá do seu fruto. Então a língua é poderosíssima, ainda mais saindo da boca de um homem de Deus. Então ele falou: vai lá e manda Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã foi, e vocês sabem da história, ele foi curado. Quando Naamã foi curado, olha, eu confesso que quando eu estava estudando essa mensagem, Juninho, eu comecei a rir sozinho, sabe? Porque eu imagino a cena. Isso que eu falo para os irmãos, uma dica: não leia só a palavra, entre na mensagem, mergulhe na mensagem, que aí fica fácil, irmãos, fica fácil. Eu não sou doutor, não tenho PhD, não sou nada, mas eu leio, eu sou dedicado. Você também pode ser. Deus deu essa capacidade para vocês, né? Um órgão que nós temos chamado cérebro, né? Então Naamã, ele foi curado da sua lepra. E aí o que acontece? Aconteceu uma coisa que acontece muito hoje. O que acontece hoje? Barganha. Ele queria pagar pela bênção que recebeu. Será que isso aconteceu só lá ou acontece hoje também aqui? Só lá que aconteceu, irmão Henrique? Não, né? Aqui também, né? Entendi. Então essa barganha que acontece hoje aqui, de forma vergonhosa nas igrejas, de forma vergonhosa, que envergonha o evangelho. Só não acontece aqui, meu querido. Não, aqui graças a Deus não acontece.
Nas igrejas, na maioria das igrejas acontece, mas aqui, graças a Deus, não acontece isso. Então ele queria pagar pela cura que ele teve. Eu até entendo ele, irmãos. Um homem que não tinha discernimento de Deus, um homem que não tinha profundidade, ele ficou perdido. É como um incrédulo novo convertido. O que eu não admito é Eliseu aceitar. E ele não aceitou, graças a Deus, porque era um homem de Deus. Ele não aceitou. O texto fala, Eliseu, olha só o que acontece aqui, o texto diz: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção no teu servo. Naamã falou isso para Eliseu. Natural, porque ele foi curado. Eu vou condenar Naamã? Ele foi curado, ele queria retribuir de alguma forma. E hoje a gente também não quer retribuir de alguma forma? A gente quer subir monte, pagar preço, orar. Olha, irmão, eu estou orando 20 horas por semana. Você está orando 10. Peraí, a salvação é pela graça ou não é mais? Voltamos ao Antigo Testamento? Voltamos ao momento da lei? Não, a salvação é pela graça. Amém que você ora, amém que você jejua. Mas você não vai chegar no céu porque disso. Vai chegar no céu porque Jesus morreu na cruz do Calvário. E aí Eliseu disse a ele, uma resposta que eu já esperava, de um homem dessa envergadura, eu já esperava essa resposta. Vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou, ou seja, insistiu muito. Não, rapaz, pega, você me curou, eu fui curado pela sua palavra, você tem que pegar, você não pode deixar de, né? Você não pode deixar de pegar. E, irmãos, a Bíblia não fala. Aliás, a Bíblia fala, perdão. Eu não trouxe o dado aqui porque são muitos detalhes. Então, para não ficar cansativo, eu não trouxe muitos detalhes. Estou dando uma pregação panorâmica. Mas era uma aposentadoria garantida. Era como se fosse ganhar na Mega Sena, né? A recompensa que ele daria para Eliseu estava garantido para o resto da vida. Aquela vida que ele abdicou de ter de seu pai, quando ele seguiu o profeta Elias, ele podia retomar. Ele podia ter o seu tesouro, né? A sua vida, né? Levar uma vida, vamos usar uma expressão antiga que já caiu em desuso, levar uma vida de nababo, né, Silvanete? Uma expressão que não se usa mais. Ou seja, uma vida regalada. E ele não aceitou, ele falou, não, eu não quero. Só que aconteceu um episódio interessante. Vocês sabem que todo profeta tem o seu servo. Antigamente tem essa questão. Por quê, irmãos? Pasmem o que eu vou dizer. Não fica espantado não, tá? Isso é normal. A escravidão, o Brasil foi o último país da América Latina a abolir a escravidão. Os Estados Unidos também, em pouco tempo. Então, até vamos botar aí, séculos e séculos, a escravidão, entre aspas, me entenda bem, por favor. A escravidão era algo normal para a sociedade. Havia escravos nos tempos bíblicos, isso aí, se eu falar que não havia, eu estou cometendo um anacronismo, entendeu? Havia muitos escravos. Então, Eliseu tinha o seu servo, não era escravo, era o seu servo. O seu servo, todo mundo conhece, quem era o servo de Eliseu? A igreja está afiada, é uma história muito pregada, né, Juninho? Geazi, servo de Eliseu. E interessante que, olha só, quando Naamã foi lá oferecer a recompensa para Eliseu, Geazi estava lá, olha, quietinho no canto dele de butuca, lá só escutando a conversa. Estava lá escutando a conversa, o servo dele. Estava lá escutando a conversa. E aí, quando Eliseu recusou, ele coçou a cabeça. A Bíblia não fala, mas ele fez assim, meu Deus, esse homem está recusando esse dinheiro, isso é uma aposentadoria para o resto da vida, e esse homem está maluco, né? Ele deve ter falado isso, porque às vezes, irmãos, às vezes a gente sai da graça. Ou você nunca deu uma topada, né? Não preciso nem completar. Às vezes sai da graça. Então esse homem, ele vendo lá que Eliseu estava recusando, ele ficou doido. Não é possível que esse homem está recusando esse dinheiro. Esse homem foi curado de uma lepra, o general, e o general quer abençoar esse homem está recusando dinheiro? Não é possível isso. Mas ele recusou. Aí Geazi cresceu o olho. Quando Naamã virou a esquina com a sua cavalaria, correu Geazi. Parecia um atleta. Correu mais que os Usain Bolt. Correu muito. Correu. E aí Naamã parou a cavalaria e foi até o encontro de Eliseu. E aí, traduzindo, né, parafraseando a passagem, Geazi chegou e falou assim, o Eliseu não estava bem lá quando falou que não queria não, tá? Não estava legal não da cuca não. Então é o seguinte, você me dá aqui que eu levo. Ele não estava legal não. Mudou de ideia, isso. Ele mudou de ideia, ele estava legal.
Irmãos, a Bíblia não dá muitos detalhes. A Bíblia também não pode usar os escritores bíblicos não podem usar uma linguagem chula, porque é um texto sagrado. Mas a gente sabe que na prática não era assim. Na prática ele falou, olha, Eliseu não estava bem não, cara. Me dá esse dinheiro aí que eu vou levar embora. Eu chegando lá, eu divido com ele e tal. Ele não ficou acanhado de pedir para você, ele ficou com vergonha de pedir. Mas me dá esse dinheiro aí que eu levo. Aí ele pegou o dinheiro e levou. Quando chegou lá até Eliseu, aí ele achou que Eliseu, né, que Eliseu estava ali despercebido, né? Aí Eliseu falou assim, eu sei que você foi lá. O meu espírito foi até você, foi junto com você lá. E eu sei que você foi lá pegar esse dinheiro que você não devia ter pegado. O que eu aprendo com isso? Você acha que Deus não sabe onde você vai? Você acha que Deus não sabe a maracutaia que você anda fazendo? O roubo que você anda fazendo? Deus sabe de tudo, irmãos. Imagina a cara de Geazi quando soube que Eliseu sabia que ele tinha ido lá. Ele, como diz o outro, queria enterrar a cara, né? Queria botar a cara em terra. Como diz o outro, um ditado popular que se fala, né, Simonete? A minha cara me arde. Ou seja, ele ficou a cara ardida, irmãos. Não é verdade? Ficou a cara ardida, porque ele achou que estava fazendo e ninguém estava vendo. Mas ele se esqueceu que o nosso Deus, um dos atributos do nosso Deus, qual é? Foi falado aqui, qual é? É a onipresença, ele está em todos os lugares. Ninguém se esconde de Deus, nem o diabo. Ninguém se esconde de Deus, irmãos. A gente acha que se esconde, mas a gente não se esconde. E a gente só está aqui vivo por causa da misericórdia de Deus. Caminhando para o final, pasmem os irmãos. Eu falei de algumas passagens aqui, não é? Passagens que edificam a gente, passagens que trazem lições importantes, mas uma passagem me chamou a atenção, que foi a passagem que eu li no início da pregação. Essa passagem me chamou a atenção. Essa passagem diz o seguinte, eu vou ler de novo para a igreja se situar. 2 Reis 2, 23. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, Eliseu, uns rapazes, algumas bíblias falam crianças, meninos, mas no hebraico é rapazes mesmo, jovens, homens já com a idade adulta. Tem nada de menino na história não, porque se você coloca menino aqui, choca muito, porque no episódio aqui teve muitas mortes. Então Deus não matou meninos, Deus matou homens. E eu já vou dizer por quê. Saíram da cidade e zombavam dele, diziam, sobe calvo, sobe calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Olha só que interessante. Enquanto eu falo, você tenta imaginar a cena. A gente que vê tanto filme, né? A gente gosta de ver filme de ficção, de dinossauro, aquela coisa toda. A gente tem uma imaginação boa, uma imaginação aguçada. Então tenta imaginar a cena, irmãos. O profeta Eliseu, ele tinha acabado de ver o profeta Elias ser assunto aos céus no redemoinho. E aí o manto de Eliseu cai, ele abre ele abre o rio, aquela coisa toda. E aí depois de passar tudo isso, depois das pessoas virem lá, perceberem que de fato ele era um profeta de Deus, legítimo, autorizado, ele volta para Betel. Ele vai para Betel. E aí o texto fala que aqueles jovens zombavam de Eliseu. Essa expressão está no imperfeito, lá no hebraico, no termo que aparece lá hebraico, zombavam, está no imperfeito, que corresponde ao pretérito imperfeito na língua portuguesa. Isto é, o que é o pretérito imperfeito? Está ali uma professora também, a Silvanete. É uma ação que aconteceu no passado, mas que teve seu efeito durativo, ou seja, teve uma continuidade. Não foi uma ação única, ou seja, que aconteceu uma hora só e acabou. Não, era algo contínuo que acontecia. E zombavam de Eliseu. Então Eliseu, que estava no início da sua caminhada de profeta, após Elias ser assunto aos céus, num redemoinho, começaram a zombar dele. Então isso acontecia de forma recorrente. Imagina, irmãos, o homem acabou de ser comissionado para ser um profeta de Deus, e aqueles homens ali, a Bíblia não fala, mas eu interpreto que esses rapazes aqui, esses jovens,
eram pessoas que serviam a deuses pagãos, que estavam resistindo ao profeta Eliseu, porque o que mais havia ali era paganismo, tanto que o profeta Elias lutou muito contra os profetas de Baal, né? Então Eliseu ali já começou logo no início, vamos dizer, no primeiro dia, os homens ali que serviam a deuses pagãos já começaram a afrontar Eliseu, já começaram a combater Eliseu. Ou seja, você está achando que a dificuldade na sua vida, quando você aceita Jesus, vai vir daqui a 10 anos? Não, vai vir no mesmo dia. Você aceitou Jesus hoje, a tentação vem amanhã, ou no mesmo dia. Não vem daqui 10 anos, vem no mesmo dia a provação para a sua vida. E a Bíblia fala que, provavelmente, eles estavam zombando de uma característica física de Eliseu. Por quê? Quando eles falam sobe calvo, há duas interpretações. A primeira, que de fato Eliseu tinha uma calvície. A segunda, que na verdade era um corte de cabelo que só cortava em cima da cabeça. Como, por exemplo, os monges da Igreja Católica do quarto século tinham, vocês já viram em filme, né? Um monge com uma carequinha aqui, com um corte de cabelo aqui. Ou seja, isso era um corte de cabelo que diferenciava eles do resto da sociedade. Então, provavelmente, de acordo com alguns estudiosos, Eliseu fez esse corte de cabelo, raspou aqui em cima, para se diferenciar dos demais discípulos, das demais pessoas, para dizer que ele tinha um ministério profético, que ele era um profeta. Então eles começaram a zombar, sobe calvo. Imagina, irmãos, quanto que isso não angustiou e não deixou Elias magoado, não deixou ele triste, com raiva, enraivado, sabe? Que, poxa, imagina, quem que gosta de ser zombado? Ninguém gosta de ser zombado, tanto que é crime, né? Ninguém gosta de ser zombado. E aí, por final, eles disseram, sobe, no hebraico, alê. Ali, essa é a minha interpretação do texto. Quando eles falam sobe, eles estavam querendo dizer o seguinte, olha, você não é discípulo de Elias, não é sucessor de Elias, então eu quero ver mesmo se você é poderoso, faz como ele fez agora, sobe como ele subiu, faz como ele fez. Você não é o cara, você não é o tal? Então, muitas vezes a gente na igreja vai ter isso aí. Ué, mas você não é filho de pastor? Eu falo por mim. Mas você não é filho de pastor e ainda não está sentado aqui em cima? Irmãos, quem manda na igreja é Deus. Não é o homem, não. Se eu não estou aqui é porque ainda não é o tempo. E se você não está onde você está, é porque ainda não é o tempo. Então calma. Deus é que manda na igreja. Então eles dizem, você não é o Todo-Poderoso? Você não é o cara que vai suceder o profeta Elias? Então sobe, rapaz. Imagina, irmãos. Imagina. Logo no primeiro dia do seu ministério, ele já foi confrontado. E não acontece isso hoje? O diabo não confronta a gente usando os homens? Todos os dias da nossa vida? Para tirar a gente do sério? Para tirar a nossa paz? Não acontece isso? E aí aconteceu uma coisa, e aqui eu termino, bem interessante. E aqui eu queria que a igreja refletisse sobre isso. O texto fala, irmãos, é um pouco pesado isso. Ainda mais se a pessoa for descrente, né? Porque a gente é muito atacado por isso. Porque muita gente fala de forma apressada, de forma ignorante, vamos dizer, que Deus ele é mau, que o mal foi criado por Deus, que Deus ele é o autor do mal. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas o texto sagrado diz o que eu vou dizer agora. Não sou eu que estou inventando, é o texto que está dizendo. O texto fala que quando Eliseu se viu encurralado naquela situação, né, gente falando do problema dele, do corte de cabelo, provavelmente, né, do corte de cabelo, que ele era um profeta recém-designado pelo profeta Elias, zombando dele, da característica física dele. O que acontece? Ele amaldiçoou aqueles jovens, no nome do Senhor. E aí o texto fala que 2 ursas saíram e mataram aqueles homens. Aí eu pergunto para a igreja uma coisa, e aí faço conexão com aquela questão que eu falei aquela hora. Quem mandou o dilúvio? Quem mandou o anjo da morte no Egito? É Deus, tudo é Deus. Aí eu pergunto para a igreja, Eliseu era adestrador de ursa? De urso? Não. A Bíblia não fala que Eliseu era adestrador de urso. Então o que eu aprendo aqui? Quem matou aqueles jovens foi Deus. Quem mandou as 2 ursas matarem aqueles jovens foi Deus. Não é duro ouvir isso? Olha a matança que foi ali, alguns falam que foram 42 jovens mortos ali. Olha a matança. Foi Deus que fez isso, irmãos. Não foi o diabo, não. Não foi o diabo que incorporou naqueles animais ali, foram matar aqueles jovens, não. Foi Deus.
Ah, mas o profeta Elias amaldiçoou. Ah, mas o profeta Elias pode falar o que ele quiser. Aliás, Eliseu, ele pode falar o que ele quiser. Se Deus não assinar embaixo, se Deus não der a ordem, não adianta. É o que Moisés disse, né? Se você não for comigo, para que eu vou continuar? Então, Deus, irmãos, e aqui eu termino. Quando ele tem que tomar uma atitude, ele toma. Então, cuidado com o Deus que você serve. Porque se ele tiver que tomar uma decisão, uma atitude em relação à sua vida, tanto para o mal quanto para o bem, ele vai tomar. Para não perder você, para salvar você. Porque a gente condena o profeta Eliseu. Nossa, Eliseu foi tão rancoroso, amaldiçoou aqueles jovens. Mas se aquelas ursas foram lá e fizeram o que fizeram, foi porque Deus autorizou que elas fizessem aquilo. Daniel era adestrador de leão? Não era, né? Então por que os leões ficaram ali e não mataram ele? Porque foi da vontade de Deus. O leão mata e o leão dorme. Mas para ele matar e para ele dormir, precisa da vontade de Deus. Tudo é a vontade de Deus. E aqui eu encerro a minha oportunidade, né? Peço aos irmãos, quando orar, não esqueçam de orar por mim. Trouxe apenas um breve comentário da vida desse profeta, que eu acho um profeta grandioso da Bíblia Sagrada, que é o profeta Eliseu. Então, irmãos, fiquem firmes com o Senhor e, falando uma linguagem bem popular, levem a sério o Deus que vocês servem, porque Ele leva muito a sério vocês. Amém.